E hoje o tema da nossa live vai ser fé, Páscoa e promessa. E eu vou falar um pouquinho sobre estas três coisas, que elas estão ligadas entre si. E antes de avançar mais, eu quero começar por falar um pouco sobre a Páscoa. Nós vemos a história da Páscoa na Palavra de Deus em Êxodo, que é a transição do tempo da escravatura para o tempo da liberdade, e nós vemos que Deus então retira o seu povo do Egito e retira o povo da escravidão, e a Páscoa começa aí. Se você quiser entender um pouco mais e conhecer o que é a raiz da Páscoa, você pode ler isso no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e você vai lá entender qual é a raiz da Páscoa. E nós falamos sobre a Páscoa, falamos sobre morte e ressurreição de Jesus. Isso é a nossa base para a celebração da Páscoa, e nós sabemos que aquilo que tem acontecido nos dias atuais é que aquilo que está a acontecer é que a Páscoa, o significado da Páscoa tem sido distorcido, e então há uma mistura entre a parte religiosa e também a parte comercial, que é a que tem mais acentuação, que é a que chega também através da televisão, chega até nós através da televisão, das publicidades, e há todo um negócio que envolve a questão da Páscoa. E a Páscoa, de longe, não tem nada a ver com comércio. A Páscoa era um evento, era uma festa que o povo judeu celebrava, e nessa celebração da Páscoa do povo judeu, que estava a comemorar a transição da escravatura para a liberdade, é aí então que entra a morte e a ressurreição de Jesus. Ok? Então Páscoa tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus, que aconteceu durante a celebração, o período de celebração da Páscoa celebrada pelo povo judeu. Então Páscoa não é comércio, é sim a experiência e a realidade daquilo que Cristo viveu aqui na Terra, e que então nós hoje celebramos, neste fim de semana especificamente, celebramos a Páscoa com esse sentido, de comemorar e de celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ok? E Páscoa, fé e promessa, o que é que estas coisas têm de relação umas com as outras? Quero trazer uma palavra antes de nós começarmos, ou melhor, antes de avançarmos mais, quero trazer uma palavra que está em Provérbios, no capítulo 29, o versículo 18, a primeira parte, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, ou não havendo visão, o povo corrompe-se. Isso significa o quê? Que o povo de Deus, se não tiver visão, ou seja, algo que está para acontecer, as coisas do futuro, aquilo que é profetizado, aquilo que é a revelação da palavra de Deus, se o povo não tiver visão, então aquilo que vai acontecer é que o povo vai se corromper, porque não há visão, não há uma noção de futuro, não há uma convicção em relação às coisas que vão acontecer, e então passamos a ter a oportunidade de estarmos cegos espiritualmente. E então aquilo que vai acontecer é que o povo vai se corromper porque não tem visão. Ok? Então é necessário nós termos visão, e visão vai ser na prática aquilo que é a nossa fé. Em Hebreus, no capítulo 11, nós lemos que a fé é uma firme convicção das coisas que não se veem e que estão por vir. Ou seja, não é uma coisa que nós estejamos a ver agora, mas é algo que nós estamos à espera.
ou seja, é uma visão. E é essa visão que nós precisamos de ter. Então, a fé, ela é uma visão, dá-nos uma visão das coisas que estão para acontecer, e também isso está relacionado com uma promessa. Nós temos fé em Jesus Cristo porque há uma promessa da parte de Jesus para o seu povo. Há uma promessa de Jesus para a sua igreja. Então, é nisso que a igreja precisa de estar firmada, é nisso que a igreja precisa de estar focada. É nessa visão de Jesus Cristo e a visão que ele traz à igreja, que nós precisamos de estar focados e ligados no mesmo espírito. Então, a Páscoa, a fé e a promessa, elas estão relacionadas pelo seguinte: nós vemos que Jesus morre e ressuscita, ok? Morre e ressuscita. E a visão que nós precisamos de ter é a visão da ressurreição em Cristo Jesus. É nessa visão que nós precisamos de estar focados. E nós vemos em Efésios, no capítulo 2, se você quiser acompanhar comigo ou ler depois, em Efésios, no capítulo 2, o versículo 5 e 6. Efésios, capítulo 2, o versículo 5 e 6 diz assim: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quero chamar a nossa atenção aqui para isto. Em Efésios 2, 5 e 6. Que diz assim: o apóstolo Paulo está a afirmar que nós fomos já ressuscitados com Cristo. E ele está a afirmar que nós já fomos ressuscitados com Cristo. E a verdade é que nós ainda não ressuscitamos. Nós ainda não ressuscitamos. Mas Paulo está a afirmar que nós já ressuscitamos. Porquê é que ele afirma que nós já ressuscitamos? E, aliás, se você continuar a ler no versículo 7, ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza. Ou melhor, perdão, continuando no 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, afirma que nós já ressuscitamos e que nos fez assentar nos lugares celestiais, ok? Em Cristo Jesus. Mas nós, na prática, nós ainda estamos aqui na Terra, nós ainda estamos aqui na nossa peregrinação aqui na Terra, e essa ressurreição e esse sentar nos lugares celestiais ainda não aconteceu de facto. E porquê? É aqui que eu quero trazer o nosso entendimento da promessa, fé e Páscoa. Okay? A Páscoa tem dois detalhes aqui: é a morte e a ressurreição de Jesus. Okay? É muito importante nós entendermos isto: a morte e a ressurreição. E a ressurreição, o apóstolo Paulo está a dizer que aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, que também já aconteceu com nós, ok? Mas aqui, quando ele afirma que já aconteceu, entra o ingrediente da fé. Porquê? É a visão que nós precisamos de ter. Ainda não aconteceu literalmente, mas pela fé já aconteceu. Por causa da visão que a igreja precisa de ter, por causa da visão que Paulo tinha das coisas que iriam acontecer. Então, nós vamos ressuscitar juntamente com Cristo, nós vamos ter um corpo ressurreto também, e essa precisa de ser a nossa visão. A nossa visão precisa de estar nas coisas que vão acontecer. Então, ainda não aconteceram literalmente, mas nós estamos a caminhar para lá, e a isto chamamos fé, ter uma visão, ok? Nós estarmos focados na visão de Jesus, naquilo que Ele prometeu que iria acontecer connosco, a ressurreição dos nossos corpos. Nós iríamos ter um corpo regenerado e iríamos também ser arrebatados para estarmos eternamente com Jesus. Então a visão da igreja é esta, a igreja precisa de estar com esta visão, e a isto chamamos fé.
porém tem a parte em que nós ainda estamos a vivenciar, ainda estamos na passagem aqui pela terra, que nos faz passar por momentos difíceis, de altos e baixos, de problemas na nossa vida particular, sociais, como estamos a vivenciar agora, mas nós precisamos ter a visão, porque é essa fé, essa ressurreição de Jesus, os acontecimentos do fim, a nossa visão precisa de estar ali. E a nossa vida aqui na Terra, a nossa prática, o nosso dia a dia precisa de ser direcionado para isso. E a fé tem estes dois aspectos, é a visão e a vivência dessa fé, a vivência dessa visão. A nossa conduta, a nossa santificação que nos vai orientar e vai nos conduzir até essa visão, que é a visão que Cristo tem para nós, tem para a sua igreja. E que Paulo, então, ele afirma que nós já ressuscitamos com Cristo. E de facto, se a nossa visão for essa, nós já ressuscitamos. Nós precisamos de crer nesse sobrenatural, de crer nessa experiência sobrenatural que todos nós, que cremos em Jesus Cristo e que confessamos a Cristo com a nossa boca e cremos no nosso coração, todos nós temos que ter essa visão, porque isso vai acontecer connosco. Então, quando ele está a afirmar que nós já fomos ressuscitados com Cristo, significa que isso já aconteceu pela fé, ok? Ainda não aconteceu literalmente porque nós ainda estamos aqui, ok? E enquanto estamos aqui a caminhar para essa visão, nós estamos no processo de santificação e de executar, de viver essa fé que nós dizemos. Ou seja, nós estamos a aguardar uma visão celestial, estamos a aguardar um Rei Santo, então a nossa vida precisa de ser também em santificação, ou seja, largarmos a mentalidade antiga, largarmos o pecado, a forma de pensar, as coisas do passado e nós experienciarmos a regeneração, a santificação, a limpeza da nossa alma e da nossa mente, para então experienciarmos essa promessa da ressurreição. E é aqui que fé, Páscoa e promessa se unem, que é o facto dessa ressurreição simbolizar algo que vai acontecer connosco, e para isso nós precisamos de ter fé para alcançar essa realidade, e também essa é a nossa promessa. Então, fé, ressurreição e promessa, essa é a nossa visão. Então, neste tempo de Páscoa que nós estamos a viver agora, nós falamos da morte e ressurreição de Jesus e a visão que nos foi deixada foi da ressurreição de Jesus e é também a volta de Jesus, ou seja, é tudo algo que vai acontecer no futuro e que nós precisamos de ter a nossa visão aí e viver aqui na Terra, passarmos aqui pela Terra, pela fé, nós alcançarmos essa visão e vivenciarmos aqui, obedecendo às instruções do Espírito Santo para alcançarmos essa visão. Então é por isso também que o apóstolo Paulo fala que terminou a corrida da fé, ou seja, a sua jornada aqui na terra, porque havia uma visão de algo celestial, havia uma visão pela qual ele trabalhava e lutava aqui na terra para alcançar isso, e nós vamos precisar da nossa fé para alcançar isso e para executar. E aqui obviamente tem a questão da visão, da fé, da crença, não é? Nós crermos na volta de Jesus, mas também a parte em que fala no livro, na epístola de Tiago, que é que a fé sem obras é morta, ok? E aqui entra esse ingrediente muito importante. A fé sem obras é morta. Porque nós temos uma visão de uma volta de Jesus, de alguém santo, que vem buscar a sua igreja, que ressuscitou e que vai voltar para buscar a sua igreja. E nós precisamos de vivenciar as boas obras da fé em direção a essa visão. E essa é a promessa. Então, fé, promessa e Páscoa, todas estas coisas estão interligadas. E aqui a questão da morte e ressurreição de Jesus tem uma coisa muito interessante, que é a morte de Jesus, okay? O período de 3 dias, da morte até à ressurreição de Jesus. Há aqui uma coisa muito interessante, que é a partir do momento em que nós
cremos em Jesus Cristo, a palavra ensina-nos que nós passamos a ser nova criatura, o velho já passou, ou seja, nós morremos para a nossa vida passada, nós morremos para as coisas, para as práticas do passado e passamos a viver uma vida de consagração, de santidade, até alcançarmos aquilo que é a ressurreição, a promessa de Jesus. Então, da morte de Jesus até à ressurreição, isto é a figura daquilo que é a nossa vida hoje, na prática. Nós cremos em Jesus Cristo, nós entramos debaixo da orientação e dos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou, obedecemos esses mandamentos e fazemos aquilo que o apóstolo Paulo fala de mortificar a nossa carne. Ou seja, nós vamos morrer para nós próprios e vamos caminhar uma jornada de santificação, de morrermos para nós próprios até alcançarmos a visão. E a nossa Páscoa, a nossa passagem, a saída da escravidão até à liberdade é esta fé. A partir do momento em que nós morremos para nós próprios e passamos a viver para Cristo, mortificamos a nossa carne, passamos a viver uma vida de santificação para chegarmos até à visão. Então, fé, Páscoa e promessa. Eu creio que nós começamos a entender que todas estas coisas estão interligadas e Deus manda-nos, através da sua palavra, traz-nos orientações e visão para que isso possa acontecer na nossa vida. E tenho aqui algo também que eu gostava de partilhar convosco, que é esta questão da ressurreição. É algo extremamente fora da nossa caixa. Nós não conseguimos entender na prática o que é isso. É algo sobrenatural e nós precisamos também de preparar o nosso coração para as coisas sobrenaturais que vão acontecer com a igreja, para a manifestação das obras do Espírito Santo, da revelação e dos dons que o Espírito Santo está a derramar sobre a igreja nestes dias. E nós precisamos de abrir o nosso coração e crer que aquilo que Jesus está a fazer na vida da igreja nestes dias é para nos preparar para algo sobrenatural, para algo que transcende a nossa mente. Nós não conseguimos entender. É algo que só Deus, para entender, porque Ele é o Criador. A ressurreição. O que é ressurreição? Você já parou para imaginar que nós iremos ressuscitar, iremos ter um corpo glorificado? Que transformação é essa? Algo divino, algo sobrenatural aconteceu com Jesus Cristo. Quando Ele ressuscitou, Ele passou a ter um corpo glorificado. E eu quero focar aqui nesta parte do sobrenatural. Há um sobrenatural que Deus quer nos despertar para Ele, quer despertar a igreja para estes últimos dias, porque nós precisamos de estar preparados para viver esse sobrenatural. Deus quer fazer essas coisas na igreja, na sua vida, que você que crê, você que é a igreja de Jesus Cristo, Jesus quer fazer isso na sua vida. E eu não sei se você já parou para imaginar isso. Deus quer regenerar a sua vida. Deus quer regenerar a igreja, um corpo glorificado. Então é tempo de nós despertarmos para as coisas sobrenaturais de Deus, para os dons sobrenaturais de Deus. Tem pessoas que têm uma relutância muito grande, por exemplo, com o dom de línguas. Muita gente não tem, mas muita gente tem uma relutância em relação a isso. É um dom sobrenatural, foi Deus que deu esse dom, é para a edificação da igreja, para a edificação de cada pessoa que fala em línguas. E existe também a outra parte, que é o dom de interpretação. Mas nós também aprendemos que, por exemplo, se há quem ora em línguas, também precisa de haver quem interprete. Ou seja, primeiro vem falar em línguas e depois interpretar. Ou seja, existe algo que nós precisamos de despertar para os dons, para a realidade dos dons. Eu estou a falar, obviamente, do dom de línguas, mas posso falar de tantos outros. Profetizar. Muitas vezes a verdade é, nós não profetizamos. Nós estamos calados no nosso canto e não temos a ousadia de fazer aquilo que as Escrituras dizem para nós profetizarmos
a palavra de Deus e para profetizarmos também sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a igreja também, profetizar vida, por exemplo, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, profetizar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, é nós colocarmos na prática. Nós temos que abrir a nossa alma para aquilo que o Espírito Santo quer fazer, mas se nós estamos contidos, nós estamos afrouxados, estamos receosos. Como é que vai ser? E se acontece isto? E se acontece aquilo? E se eu não sei? E se eu não faço? Nós precisamos de deixar o Espírito Santo fluir. Precisamos de deixar o Espírito Santo tomar posse de nós, sermos impulsados pelo Espírito Santo, sermos possuídos pelo Espírito Santo de Deus e deixarmos que o Espírito trabalhe em nós. Mas se nós retivermos, se nós condicionarmos a nossa mente por medo, receio do desconhecido, então nós com certeza vamos ter muita dificuldade em fluir naquilo que são as coisas sobrenaturais de Deus. Deus quer usar-me a mim e a si para profetizar, para impor as mãos sobre alguém e curar. Deus quer fazer essas coisas conosco. Só que se nós estamos tomados do medo, se nós estamos receosos, se não sabemos, será que vai acontecer, será que não vai acontecer, nós precisamos de algo que se chama ousadia. Nós precisamos ter a ousadia de servirmos a Deus e de sermos vasos nas mãos de Deus. Que vamos deixar o fluxo do Espírito Santo fluir na nossa vida e fluir através de nós. Mas aqui entra a nossa parte, os nossos receios, os nossos medos, as nossas dúvidas. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E então ficamos afrouxados. E eu tenho a certeza que há muitas pessoas, por exemplo, que não oram em línguas, sendo um dom de edificação própria. E se é de edificação própria, é algo que o Espírito Santo pode dar à igreja. Mas como nós temos como é algo estranho, que o som que nós produzimos é estranho, existe um medo que é gerado no nosso coração do desconhecido, e então nós travamos o fluxo, muitas vezes, daquilo que o Espírito Santo quer fazer fluir na nossa vida. E essa é que é a realidade. Porque, repare numa coisa, as pessoas que têm esse dom, como é que nós vamos orar em línguas se nós não estamos dispostos a que isso aconteça? Como é que acha que as pessoas que oram em línguas e tiveram acesso a esse dom do Espírito Santo? É porque tem que haver uma predisposição nossa de buscar os dons. O apóstolo Paulo diz: buscai os melhores dons. Nós precisamos de buscar os melhores dons, mas também os dons de forma geral. Nós precisamos dele. E tem dons que Deus quer derramar sobre a nossa vida, e nós precisamos dizer e dar a liberdade ao Espírito Santo para dar e derramar os dons que Ele quer sobre a minha vida, seja dom de profetizar, de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de cura, dom de línguas, dom de interpretação. Ou seja, há muitos dons. Nós lemos isso na primeira carta aos Coríntios. Nós precisamos de estar abertos para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E nestes últimos dias o Espírito Santo quer derramar dons sobre a igreja, mas se nós estamos com medo, se nós estamos receosos para darmos um passo para o desconhecido, o Espírito Santo não tem como fluir. O Espírito Santo quer a simplicidade de uma criança no nosso coração, na nossa atitude, quando nós chegamos até Ele, e nós desbloquearmos aquilo que tem bloqueado a nossa mente, os nossos receios. E quem sabe, se calhar, você tem passado por essa situação, você tem receios do desconhecido, daquilo que são os dons, ou o crescimento e o desenvolvimento para novos patamares dos dons, e Deus quer fazer isso na sua vida. Só que precisa de haver uma condição, uma liberdade para o Espírito Santo fluir na sua vida, para Ele poder então derramar esses dons
para que a igreja seja edificada e você próprio seja edificado também e administre aquilo que lhe está a ser dado pelo Espírito Santo. Então existem vários dons e nós não podemos estar receosos de recebermos da parte de Deus aquilo que Ele quer dar e abrirmos o nosso coração para aquilo que o Espírito Santo quer fazer nestes últimos dias. E eu estou a falar aqui a respeito dos dons porque eu estava a falar da ressurreição, de algo sobrenatural que nós às vezes se calhar não paramos para refletir, o evento da ressurreição, de nós termos um corpo glorificado, um corpo ressurreto. O que é isso? Ou seja, é algo sobrenatural. E aquilo que o facto de eu estar a falar nos dons é para nos fazer entender e desbloquear também a nossa mente e o nosso coração para que a manifestação do Espírito Santo aconteça na nossa vida e nós deixemos o nosso coração ser influenciado pelo Espírito Santo, pelo sobrenatural do Espírito Santo, para nós ampliarmos a nossa visão sobre as coisas sobrenaturais. E eu tenho a certeza que Deus quer fazer isso na minha e na sua vida e na igreja, nestes últimos dias, dias que antecedem a volta de Jesus, dias em que a igreja está-se a preparar para ser corrigida, para ser colocada em ordem, para que Jesus possa voltar e buscar a sua igreja, uma igreja de boas obras, uma igreja de vestes limpas, uma igreja arrependida dos seus pecados, arrependida das suas más obras. Então é necessário abrirmos o nosso coração para o sobrenatural. E eu quero deixar este desafio. Se você está a sentir-se desafiado e está-se a sentir confrontado com o medo do desconhecido, talvez Deus queira precisamente que isso possa ser desbloqueado hoje na sua vida. E eu profetizo sobre a sua vida que se você abrir o seu coração, o Espírito Santo vai fazer isso hoje na sua vida. Se você abrir o seu coração para o sobrenatural de Deus, e o Espírito Santo vai visitar, vai fazer algo na sua vida e vai transformar a sua visão, mas você precisa de ter a ousadia de caminhar pela fé para o desconhecido. E nós precisamos ter a visão que Jesus nos deixou, da volta gloriosa, de algo sobrenatural. Então às vezes nós nem estamos disponíveis para sermos usados em coisas aqui na terra, para manifestar o reino, para manifestar as coisas sobrenaturais de Deus aqui na terra. E estamos a aguardar as sobrenaturais que vão impactar o mundo inteiro, que vão ser eventos completamente fora daquilo que nós já vivenciámos ou experienciámos alguma vez. Então nós precisamos de abrir a nossa mente para as coisas mais pequenas, para que as maiores possam chegar. Amém? Nós precisamos de abrir o nosso coração para as coisas mais pequenas. E dias gloriosos estão para vir para a igreja. Dias gloriosos, mas isso é a nossa visão. Mas há algo que nós precisamos de executar aqui na terra. Enquanto estamos na nossa peregrinação aqui, nós precisamos de nos arrepender, voltarmos aos caminhos do Senhor, trazermos uma mensagem de arrependimento nos dias de hoje, dias para despertar o coração dos nossos irmãos, o coração da igreja para o arrependimento e para voltarmos à simplicidade do Evangelho e vermos também o sobrenatural de Deus acontecer, colocarmos em prática a nossa fé e ao fazermos isso, deixarmos que dentro do nosso coração essa fé seja alimentada, seja acrescentada através da palavra de Deus e através da ministração do conselho do Espírito Santo para nos levar e para nos encaminhar para essa visão, para essa promessa de Jesus Cristo, da sua volta. Então, a nossa visão precisa de estar nas coisas celestiais. Nós não podemos, de forma alguma, ter a nossa visão no plano horizontal. Nós precisamos de ter a nossa visão na vertical. Olharmos para Cristo, olharmos para as promessas, aguardarmos a promessa
que nós temos, que é a promessa de vida eterna. É para isso que nós caminhamos, é para isso que nós estamos a trabalhar, a viver a nossa fé, e é isso que nós precisamos de trabalhar dentro de nós próprios, para que Jesus possa salvar a nossa vida, a vida da igreja e a vida de todo aquele que crê. Jesus quer salvar a nossa vida, quer salvar a sua vida e quer salvar a sua família também. Existe o sobrenatural, que nós precisamos de abrir a nossa mente e o nosso coração para isso. Jesus vai voltar. E tudo que está a acontecer no mundo nos dias de hoje é para alertar a humanidade, para dizer que as coisas estão-se a alinhar para que o momento glorioso aconteça e todos vão ver essa volta de Jesus. Não vai haver ninguém indesculpável diante de Jesus. Nós vemos nas notícias que tem pessoas dos governos que estão-se a render às evidências, estão-se a render àquilo que é a soberania de Deus e a enxergar que aquilo que está a acontecer no plano horizontal está a ser um chamamento para nós, para voltarmos a estarmos rendidos diante do nosso Deus, diante do nosso Criador. E isto não tem a ver com uma religião, tem a ver com a nossa fé no Criador e na palavra que Ele nos deixou. As orientações para nós sermos conduzidos então a essa visão eterna. Coloque a sua visão nas coisas celestiais, coloque a sua visão na eternidade. Lembra-se do texto que eu li no início, Provérbios 29:18, a primeira parte, que diz: sem visão ou sem profecia o povo se corrompe. Então é natural que você ouça nestes dias de despertamento na igreja, dias de despertar na terra também. Ouça homens e mulheres trazerem visão da parte de Deus, trazerem a visão das Escrituras, daquilo que nós precisamos de fazer para estarmos alinhados com a vontade de Deus. Então precisamos de estar preparados, precisamos de ter a visão. Coloque a sua visão, coloque a sua fé em Cristo Jesus, no temor de Deus. Quando nós temos a visão correta, existe uma vivência, existe uma fé que nós praticamos aqui na terra que vai manifestar esse temor a Deus. Isso vai se traduzir em prática, vai se traduzir numa vivência que chamamos nós de santificação. Então, a visão correta, a visão na promessa da volta de Jesus, do juízo, dos últimos dias, das consequências do pecado do homem, vai trazer para a prática uma fé que vai traduzir a nossa visão. Então, são dias em que a igreja vai se focar na volta de Jesus, as ovelhas de Jesus vão se focar nele, a fé das suas ovelhas vai ser colocada na visão correta, na visão da promessa de Jesus, nos eventos finais, na volta de Jesus, na ressurreição da igreja, e então nós vamos viver de acordo com aquilo que nós queremos. E agora eu quero levar-nos a uma reflexão. Se nós estamos a ver que a realidade que nós estamos a viver tem sido uma realidade pecaminosa, distorcida, um evangelho light, um evangelho leve, um evangelho que não confronta com a nossa realidade. Então, o que é que falta? Sem visão ou sem profecia, o povo corrompe-se. Povo corrompido, povo sem visão. E a visão é a promessa. A promessa de Jesus. A promessa da volta de Jesus, da consumação dos séculos. Nós precisamos de despertar para a volta de Jesus. Jesus está a voltar. Jesus está para voltar e começam a acontecer coisas aqui na terra e na própria igreja que vão trazer um alinhamento para que isso aconteça. Amém? Então as coisas estão a acontecer. Nós podemos e devemos aproveitar estes dias
para nós prepararmos o nosso coração, o coração da nossa família, para as coisas que estão a acontecer. Eu creio que apesar de todas estas confusões que estão a acontecer, todas estas informações, esta poeira no ar, não sabemos o que vai acontecer, são tempos de nós colocarmos a nossa fé e a nossa visão em Jesus. E crermos que, enquanto estivermos aqui, Jesus vai guiar a nossa vida através do poder e do conselho do Espírito Santo. E Ele quer também despertar-nos para o sobrenatural. O Espírito Santo é sobrenatural. Então, algo sobrenatural precisa de acontecer dentro de nós para ampliar a nossa visão, para nos colocar na visão certa. Se nós tivermos a visão certa, nós vamos viver em santificação, porque nós vamos aguardar um Deus santo, vamos aguardar a volta de um rei que vai trazer juízo sobre a terra e vai trazer juízo e justiça a todo aquele que é injustiçado e vai limpar as lágrimas daqueles que estão a chorar também, daqueles que anseiam por justiça. E sabemos que a palavra diz que Deus é o vingador daqueles que o amam. Então nós que aguardamos isso, nós que temos esse desejo de ver essa realidade, nós temos a visão do temor do Senhor, essa visão que nos vai fazer viver, apesar das dores, apesar do cansaço e das dificuldades, vai nos fazer viver o Evangelho de Jesus Cristo enquanto estamos aqui. E para isso vamos precisar de perseverança, vamos precisar de fé na promessa, vamos precisar de adquirir a experiência e deixarmos que Deus transforme o nosso coração para trazer a visão. Sabe, nós podemos orar muito, nós podemos buscar muitas coisas também aqui nesta terra, mas se nós não buscarmos a visão celestial, nós vamos nos corromper. E a realidade que nós vemos hoje é de uma igreja que se corrompeu, porque falta visão, falta aguardar aquele que traz a justiça, aquele que tem o cetro de justiça, aquele que tem todo o poder, e que a palavra diz também, o Senhor Jesus diz, para nós temermos aquele que pode fazer perecer a nossa alma no inferno. Então, do mesmo jeito que Ele quer que a gente tenha essa visão e essa confiança nele para vivermos uma vida de fé, uma vida de boas obras aqui na terra, também quer que a gente tema, porque se a gente se desviar do caminho do Senhor Jesus, nós estamos a caminhar para a condenação eterna. E Jesus não quer que isso aconteça na nossa vida. A palavra diz que, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer nisso. Mas Ele lança alertas, Ele traz visão para o meio da igreja, para nós nos alinharmos e buscarmos aquilo que é a sua promessa e vivermos, termos uma mentalidade e uma conduta enquanto estamos aqui, que nos leve a essa visão, para nós chegarmos diante do Senhor e sermos aceitos pelo nosso Deus, estarmos revestidos da unção do Espírito Santo, estarmos vestidos de vestes brancas, termos as nossas lâmpadas acesas, termos azeite nas nossas lâmpadas. São tempos de nós abastecermos de azeite, abastecermos da visão e da presença do Espírito Santo. Nós precisamos de visão, precisamos da presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação. E nós precisamos de administrar e termos o ambiente certo para que o Espírito Santo esteja à vontade para trabalhar no nosso coração, na nossa vida, e então conduzir-nos a essa visão. Então, fé, Páscoa e promessa. Nós vemos na Páscoa os símbolos, não é, da nossa vida aqui na terra, mas também a promessa da ressurreição. Então vamos morrer para as obras da carne. Vamos morrer para aquilo que é a nossa velha mentalidade. Vamos viver a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa no nosso coração. Celebrar a Páscoa mudando de mentalidade, mudando de atitudes, deixando pecados que ainda nós temos, hábitos que não agradam o Espírito Santo,
e que não são da vontade de Deus para nós. Largarmos essas coisas para que o Espírito Santo venha derramar nestes últimos dias uma porção dobrada sobre nós, sobre a sua igreja, para com intrepidez nós pregarmos a palavra de Deus, para com intrepidez nós sermos usados por Deus para vermos o sobrenatural acontecer. Deus quer, nestes últimos tempos, que a sua igreja desperte para o sobrenatural. Deus quer fazer coisas sobrenaturais como nunca antes no meio da sua igreja e no meio do povo. Sinais irão seguir aqueles que creem, mas é preciso nós, que já estamos há muitos anos na casa do Senhor, que estamos bloqueados com medos, abrirmos o nosso coração para o sobrenatural do Espírito Santo. E quem sabe também arrependermos da nossa dureza de coração e abrirmos o nosso coração para o sobrenatural do Espírito Santo. Porque Deus quer fazer nestes últimos dias. E Deus tem falado com a sua igreja que são dias em que o sobrenatural vai acontecer, mas nós precisamos de despertar para isso. Ter a visão para não perdermos a nossa conduta que nos dirija à visão. Não nos perdermos com os sinais que Deus quer fazer através de nós. Não nos entusiasmarmos com isso, mas sermos bons dispenseiros, bons administradores daquilo que é os dons e aquilo que Deus quer fazer no meio da igreja. Porque aquilo que acontece muitas vezes é que os dons começam a ser o nosso foco, nós focamos nos dons e perdemos a visão. E então o que acontece? Usamos os dons, mas começamos a corromper a nossa visão e corrompemos e passamos a viver uma vida de devassidão, de engano, de manipulação diabólica e de enganos que não vêm da parte de Deus. Então isto é algo extremamente importante. Anote isto que eu lhe estou a dizer. Deus quer fazer o sobrenatural nos próximos dias na igreja, nestes últimos tempos que a igreja está a despertar e está a ser alinhada por Deus. Deus quer fazer sinais no meio da igreja. Deus quer fazer sinais no meio do seu povo. Mas nós precisamos de abrir o nosso coração para o sobrenatural. Abra o seu coração para o sobrenatural, porque são dias em que o Espírito Santo vai derramar uma porção sobre a igreja, para que não exista nenhuma dúvida da igreja do Senhor Jesus Cristo, do poder e da manifestação do Espírito Santo que está no meio da igreja, para que não haja nenhuma dúvida. Ninguém vai ser indesculpável diante de Deus. Então o Espírito Santo quer fazer algo novo no nosso coração, algo novo na igreja, e a igreja precisa então de ser alinhada com essa visão, com a promessa da ressurreição, da volta de Jesus. E esta então é a nossa mensagem e os alertas também que eu creio que Deus está a trazer a todos aqueles que ouvem esta mensagem. O alerta que Deus nos está a dizer para nós nos alinharmos com a vontade do nosso Mestre. Visão. Sem visão o povo corrompe-se. Então precisamos de visão, e a fé é essa visão da volta de Jesus. Nós precisamos então de executar a fé na prática, enquanto estamos aqui aguardando a volta do nosso Deus. Não desanimarmos, não afrouxarmos, não nos desviarmos da visão, mas vivenciarmos a nossa fé e consumarmos a nossa fé no dia em que essa visão celestial for consumada. Precisamos de focar nas coisas celestiais e na eternidade. Amém? E quero terminar orando consigo e termos um tempo de oração para Deus trabalhar na nossa vida estas áreas que foram faladas aqui, esta fé, para Deus ampliar a nossa visão da fé e também para o Espírito Santo nos desbloquear de todos os medos, de todos os empecilhos que vão acontecendo na nossa mente, que têm impedido do Espírito Santo fluir através de nós. E nós podemos
Essa é a realidade. Nós podemos resistir ao Espírito Santo e nessa resistência, que é muitas vezes ela acontece por causa do medo. E quem colocou esse medo em nós? Há um inimigo das nossas almas que tem todo o interesse em que eu e você tenhamos medo do sobrenatural, daquilo que Deus quer fazer. Porquê? Porque se nós tivermos medo, nós vamos estar a resistir ao fluxo do Espírito Santo e então ele não perde terreno e nós estamos a condicionar aquilo que é a vida, o poder e a manifestação do Espírito Santo. Então vamos orar para Deus tirar esse medo do nosso coração. Amém? Nós precisamos de tirar esse medo do nosso coração e os embaraços que nós temos na mente muitas vezes, coisas que vão sendo semeadas na nossa mente, às vezes muito sorrateiramente, que nós não percebemos, mas esses medos estão lá. E eu peço agora ao Espírito Santo que traga esse discernimento ao seu coração, para você entender que há medos que você precisa de entregar hoje na mão do Espírito Santo. E se no seu coração já identificou alguma coisa, eu quero orar consigo agora para você entregar isso nas mãos do Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo para tratar disso, para libertar disso, para que haja uma regeneração, aleluia, haja uma visão nova. E eu creio que Deus está a fazer isso agora, neste momento, no seu coração. E Deus está a trazer consciência aqui a pessoas que estão bloqueadas e que estão a enxergar agora mesmo, que estão com medo. Que estão com medo de deixar o fluxo do Espírito Santo correr nas suas vidas. Estão com medo de serem usadas por Deus numa dimensão maior. E o Espírito Santo quer tirar esse medo de si hoje. Quer tirar isso do seu coração. Deus está a falar consigo. Deus está a falar consigo. O Espírito Santo é bom, o Espírito Santo quer tratar de si, quer cuidar do seu coração. E o Espírito Santo precisa, nós precisamos de dar espaço. Ele quer espaço na nossa vida, Ele quer espaço no nosso coração. Quer deixar ampliar, quer que amplie o nosso coração, a nossa visão. O Espírito Santo quer conversar conosco. O Espírito Santo quer nos conduzir para Jesus Cristo. Quer nos conduzir para a santidade, para a santificação. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero orar juntamente com esta pessoa que está agora a reconhecer os medos e os receios do sobrenatural. Esse medo que ela tem de deixar que tu fluas no coração, de dentro para fora, que esse fogo venha consumir o medo em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, e que tu venhas penetrar de tal forma, incendiar o coração dessa pessoa agora, para que ela não tenha nenhuma dúvida. Acenda o fogo no seu coração nesta hora. Uma chama inexplicável vai entrar agora no seu coração. E é a chama do Espírito Santo, para que você não tenha nenhuma dúvida daquilo que o Espírito Santo está a falar à sua vida nesta hora. O Espírito Santo quer fazer na sua vida, mas se você resistir, ele não vai fluir na sua vida. O Espírito Santo está a dar uma oportunidade para você abrir o seu coração de uma vez por todas e sair dessa resistência, dessa monotonia, dessa apatia que tem sido a sua vida e o seu coração. E Deus está a ver as suas lágrimas agora. Deus está a ver as suas lágrimas e está a ver e a sondar o seu coração. E Deus conhece o seu coração e quer ouvir o seu clamor, mas também o seu arrependimento da dureza do seu coração. Mas Deus quer limpar isso, quer regenerar e trazer vida. Espírito Santo, ministra agora na vida
desta pessoa. Fala ao seu coração, transforma e amplia a sua visão nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu creio que Tu estás a operar. Pai, que me levantaste no dia de hoje para ministrar e para trazer esta palavra, Senhor, para ampliar a visão, Senhor, desta pessoa que está a ouvir e que está a receber agora a Tua visitação, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, e Pai, e oro para que o seu coração seja aberto e para que o coração de pedra seja retirado e um novo ciclo se inicie hoje, ao ouvir a Tua voz, ao sentir o poder e o fogo da Tua presença, Espírito Santo, aquilo que ninguém pode explicar, mas que é o fogo da Tua presença, Espírito Santo. Venha consumir toda a dureza do coração neste momento, em nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, pela nossa nação, porque nestes dias, Senhor, controversos, dias difíceis, Senhor, e dias, Pai, em que há medo e indecisão. Senhor Jesus, que esse medo possa sair das nossas vidas e sair do meio da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Porque a Tua igreja depende do Conselheiro, do Espírito Santo, nosso amigo, nosso fiel companheiro, que nos ama e nos conduz para Cristo Jesus. Espírito Santo vem retirar todo o medo, toda a dúvida do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Pai, vem, Senhor Jesus, visitar-nos neste dia. O sobrenatural que Tu queres fazer na nossa vida. Vem inundar o nosso coração e levar-nos para um novo patamar, para uma nova visão, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa nação. Abençoa os nossos ministros, Senhor, nestes dias. Abençoa o nosso presidente, o nosso primeiro-ministro, Pai. Abençoa também as nações. Abençoa também o Brasil, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim de mais uma live. Obrigado por estar desse lado. Tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo fez algo na sua vida e que, se você abrir o seu coração hoje mesmo, uma nova fase da sua vida espiritual acabou de começar e Deus quer despertar a sua igreja para o sobrenatural. Deus quer despertar para a promessa, para esse evento glorioso que nós aguardamos. Como diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, ou melhor, na carta aos Tessalonicenses, porque eu não lembro se é a primeira ou a segunda. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, que aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados a encontrar-nos com o nosso Deus nos ares. E esta é a promessa que nós aguardamos. Se nós adormecermos, seremos ressuscitados primeiro e subiremos todos juntos para ter com o nosso Mestre nos ares. Amém? Deus abençoe, Deus dê uma Santa Páscoa a todos e vamos lembrar do que é a Páscoa, esta morte e esta ressurreição, que é a visão que nós precisamos de ter, a visão das coisas sobrenaturais, das coisas celestiais, mas também o morrermos na nossa jornada da fé aqui, morrermos neste processo de santificação até alcançarmos a visão, a fé, a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um excelente fim de semana a todos, Deus abençoe a si e à sua família, ore e leia a palavra com a sua família, insista, persista em orar, prossiga em conhecer ao Senhor, como fala em Oseias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Precisamos de conhecimento de Deus, o conhecimento é que nos traz libertação. A palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos buscar o conhecimento de Deus junto com a nossa família. Ora, não tenha medo, tenha ousadia de pregar à sua família, de orar pela sua família, de repreender as forças do mal na vida da sua família,
para que a mente seja transformada pelo poder da oração, pelo poder da ministração do servo e da serva do Senhor Jesus Cristo. E nós temos esse poder e essa autoridade delegada aqui na terra, amém? Para expulsar demónios, para curar enfermos, para curar leprosos e para darmos visão e pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo na nossa casa, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, para a edificação do corpo e a todas as pessoas, nossos vizinhos, cidade, país, nações. Amém?